Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, tudo bem? Amém. Irmãos, é uma grande alegria estar aqui, junto dos irmãos. Hoje, um dia de chuva, mas a bênção do Senhor sobre a nossa vida, Amém. Primeiramente, irmãos, eu quero, nesta hora, testemunhar sobre algo assim que aconteceu comigo na semana passada. Algumas pessoas aqui talvez estivessem aqui no domingo, sem ser esse domingo que passou, o outro, que no final do culto o pastor pegou e declarou sobre as nossas vidas. E ele disse que aquela semana seria uma semana de luta para algumas pessoas. O senhor se lembra, pastor? E eu me lembro que eu estava ali no cantinho, ali na intercessão, e no momento que o pastor falou, aquilo veio direto ao meu coração. E ele falou assim: estenda a tua mão e receba a bênção, porque será uma semana de luta, mas no final o Senhor te dará a vitória. Irmãos, na segunda-feira, logo na segunda-feira, na parte da noite, era por volta de 8 horas mais ou menos, eu recebi uma ligação de uma situação no meu trabalho. E eu tinha algumas pessoas que trabalham comigo que estavam nesse local. E com o contrato assinado, tudo certinho, uma pessoa pegou e falou comigo: a partir de amanhã não manda mais ninguém para lá. Você não pode ter mais seus funcionários aqui, não tem explicação, mas a obra parou. E eu trabalho com construção, no escritório lá, mandaram essa informação para a gente. E eu fiquei apreensiva com aquilo, mas na mesma hora o Espírito Santo me fez lembrar daquela situação. E eu levantei a minha mão aonde eu estava, e eu falei assim: eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. O senhor se lembra, pastor, que o senhor falou isso? E assim, naquele momento, Deus trouxe uma paz tão grande no meu coração. E aquilo foi decorrendo durante a semana, passou a terça, passou a quarta. Quando foi na quarta-feira, eu fui chamada para resolver algo. E uma pessoa até falou comigo para mim tentar resolver de uma outra forma. Eu preparei o documento, eu falei assim: Deus, eu não vou atacar ninguém. Eu vou fazer tudo com calma, porque o Senhor está na frente. Irmãos, eu preparei o documento, enviei o documento na quinta-feira à noite. Quando foi na quinta-feira, não, na quarta-feira à noite, pastor, olha só, isso aconteceu na segunda, na quarta. Quando foi na quinta-feira, eu recebi uma ligação e falaram assim: olha, tudo que você fez atingiu o alvo, pode retornar, porque o negócio já está resolvido. Falei: glória a Deus, aleluia. Olha só, irmãos, esse Deus, como é que ele é tremendo? Deus é bom demais. Deus, ele nos avisa para a gente o quê? A gente passar no meio da tempestade ali, mas passar com calma, porque a gente sabe que Deus tem controle sobre todas as coisas. E, irmãos, assim, é tão importante a gente ter esse relacionamento com Deus. A gente está assim numa semana, num tempo que a gente está estudando sobre isso, e assim, algo tão tremendo que é isso que a gente precisa ter. E assim, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui nessa noite: quem aqui precisa melhorar o seu relacionamento com Deus? Todos nós. Todos nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. E assim, talvez a gente perguntando isso, talvez a gente venha fazer outra pergunta na nossa mente: mas por que eu preciso ter esse relacionamento com Deus? Por que o crente tem necessidade de ter esse relacionamento e essa intimidade? Qual é a importância disso? E a única resposta que a gente vai ter, entre tantas perguntas que possam surgir, a única é: o crente que não tem relacionamento com Deus, ele não vai viver experiência e ele jamais vai ter intimidade com Deus. Então a gente precisa desse relacionamento para quê? Para viver essa intimidade e para ter essas experiências. Gente, é tão tremendo, é tão importante a gente viver essas experiências com o Senhor. É tão bom a gente ter algo para contar, não é? A gente precisa disso na nossa vida, a gente precisa ter testemunho, a gente precisa ter experiências com Deus. E assim, eu procurei no dicionário o significado da palavra relacionamento. E 2 significados eu separei. Um é o ato de relacionar-se e o outro é relação de amizade. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tantas pessoas estão sentadas aqui, algumas próximas de pessoas que têm relacionamento íntimo. Uns esposo e esposa, outros amigos, pai e filho. Mas
um outro membro da igreja que se assentar do teu lado, se você só sentar com ele na igreja, você vai ter um relacionamento com ele? Nós não vamos ter. Então, assim é da mesma forma o Senhor. Como que nós vamos ter intimidade com Ele somente se assentando no banco da igreja, assistindo o culto e indo embora para casa? A gente precisa de um tempo. A gente precisa de estar com essa intimidade com o Senhor. A gente precisa desse momento a sós com Deus. E assim eu quero que vocês abram a Bíblia nesse momento em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Quem achou pode dizer amém? Amém. Diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Olha que coisa tremenda. Aqui hoje nós vamos falar a respeito de Abraão. E por que falar de Abraão dentro do Novo Testamento, se Abraão ele é mencionado no Velho Testamento? Irmãos, a experiência de Abraão com Deus, ela foi tamanha, que Abraão, eu tive pesquisando, ele é mencionado 78 vezes no Novo Testamento. Quantos e quantos séculos se passaram desde o momento que Abraão esteve vivo na terra e o tempo que essa situação foi mencionada na Bíblia, até chegar o tempo de Tiago mencionar sobre isso. Então, irmãos, nós vemos o quê? Que tamanha foi a intimidade de Abraão com Deus, que isso daí, a intimidade dele com Deus, essa situação que ele viveu com Deus, toda a experiência que ele viveu com Deus, ela foi transmitida de geração em geração. Isso é intimidade e relacionamento com Deus. Nós vemos que ninguém pode se tornar amigo de Deus, falamos aqui, convivendo com Deus pouco tempo. E a gente precisa de tempo de qualidade, a gente precisa de um tempo melhor com Deus. E Abraão foi um homem que viveu esse tempo com Deus. Nós vemos que Abraão, desde o momento que ele começa a ser mencionado na Bíblia, é lá em Gênesis capítulo 12 e termina falando sobre a morte dele em Gênesis 25. Mas foram várias vezes que nós vemos escrito na Bíblia o momento que Deus chegou até Abraão. E sempre diz assim: e disse Deus a Abraão. E Abraão foi até o Senhor. E Abraão falou com o Senhor. E nós vemos que através desse relacionamento que Abraão criou com o Senhor, nós vemos uma grande promessa e grande milagre que foi o que aconteceu na vida desse homem através desse relacionamento que ele viveu com ele. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 15. Versículo 4. Amém? Diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdade. Amém? Nós vemos a história de Abraão. Ele era um homem que vivia na terra dele, e o Senhor Deus foi e falou com Abraão que era para ele sair da terra onde ele estava e ir para uma nova terra onde o Senhor iria falar com ele. Nós vemos que essa situação é interessante porque Abraão, ele confiava tanto no Senhor, que no momento que o Senhor falou com ele, que era para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, e seguir, Abraão, em momento nenhum, ele questionou a Deus. Abraão, ele poderia ter falado assim: meu Deus, mas para onde eu vou? O que eu vou fazer? Como será? Será que lá eu vou ter o que comer? Será que lá eu vou ter o que beber? Como será isso daí? Mas só que isso não aconteceu na vida de Abraão. Abraão foi.
E nessa que Abraão foi, o Senhor, ele tocou de maneira sobrenatural, que nós vemos que não só Abraão, mas toda a descendência dele foi abençoada através da fé e do compromisso que esse homem tinha com o Senhor. Irmãos, a gente não tem que temer. Se o Senhor falou, para que a gente vai recuar? Para que a gente vai temer? Nós temos que seguir avante. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que acreditar que Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que passa na nossa vida e ele conhece a nossa necessidade. E assim como o Senhor proveu na vida de Jacó, quando José estava lá no Egito, que se tornou governador, e Deus, através da vida de José, Deus abençoou Jacó e a descendência dele não morreu de fome, Deus assim vai fazer conosco também. Deus é aquele que ele cumpre a promessa dele a todo tempo. O Senhor, ele não recua em nada do que ele fala. Irmão, se ele prometeu, para que eu vou temer? Se Deus falou que está comigo, para que eu vou recuar? Para que eu vou temer? Eu tenho que confiar e somente seguir avante. Olha, as coisas, elas vão ficar para trás, coisas que não são boas vão ficar para trás, mas a gente tem que olhar para o Senhor, porque o Senhor está direcionando, o Senhor está dizendo, vai para ali, ó, ali é o teu lugar, fica ali, é ali que eu te quero. E a pessoa às vezes recua. Nós não temos que temer, nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não importa a situação, não importa a circunstância que a gente esteja vivendo. O Senhor, ele está no controle de todas as coisas sempre. E assim, o importante de tudo isso é que Abraão, ele tinha virtudes que o qualificavam para se tornar amigo de Deus. Nós vemos aqui que Abraão, ele não disse que era amigo de Deus. Tiago falou que Abraão era amigo de Deus. Deus tinha Abraão como amigo. Então nós vemos essa intimidade que o Senhor tinha, esse amor que o Senhor tinha com Abraão. E nós vemos aqui em determinada situação, quando Deus se achega até Abraão, está descrito lá em Gênesis capítulo 18, 17, que Abraão, ele tinha tanta intimidade com o Senhor, que o Senhor, ele foi e falou para Abraão o que ele iria fazer em Sodoma e Gomorra. Diz assim, ó, ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha só, irmãos, que intimidade era essa? Do ponto do Senhor dizer, ocultarei eu a Abraão o que faço? E o que aconteceu? Abraão, ele tinha intimidade com o Senhor também, porque Abraão chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, se tiverem 50 homens lá, o Senhor vai destruir? E Deus disse não. Se tiverem 40, se tiverem 30, se tiverem 20. E Deus disse, se tiver 10 lá, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? A palavra diz que o Senhor se lembrou de Ló por conta de Abraão, e o Senhor retirou Ló de lá, de Sodoma e Gomorra, e salvou Ló por conta de Abraão. Então, a gente não tem que temer nem por aqueles que estão conosco, por aqueles que a gente tem clamado, porque a nossa oração diante do Senhor, o Senhor tem poder para abençoar a nossa vida e aqueles que nos cercam. O Senhor traz o livramento não somente para mim, mas para aqueles que estão na minha casa. O Senhor traz o livramento para aqueles da quem eu tenho clamado. Então nós não temos que temer. E aqui, ó, a fé de Abraão, ela era uma fé inigualável. Em Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Observe nesse versículo duas expressões. Coisa que não se vê é fé. É o quê? Esperança. E outra, coisas que não se veem, fé para ver o invisível. Nós temos que ter fé para ver o invisível. A nossa fé, muitas das vezes, ela é fraca. E precisamos de ser como o pai daquele jovem lunático, que ele pegou e disse lá em Marcos 9:24, ajuda-me na minha incredulidade. Então aquele homem falou isso. Irmãos, quando a nossa fé estiver abalada, vamos nos prostrar diante do Senhor e clamar, Senhor, me ajuda, me fortalece, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças, acrescenta a minha fé. E assim nós vemos a história de Abraão, quão tremenda que foi, porque se nós olharmos para os nossos olhos carnais, olhando a história de Abraão, como que um homem que recebeu uma promessa na idade que Abraão estava, recebeu uma promessa que seria pai de muitas nações, né? Que ia ser pai de uma multidão.
com uma mulher que já tinha encerrado o seu período, né, de fertilidade. Sara já não era mais fértil. Como que um homem vai crer que isso vai acontecer diante de uma situação dessa? Só que Abraão, ele não duvidou. Abraão, ele creu. E o Senhor, ele diz que por conta da fé dele, ele seria abençoado. E como que está a sua fé nessa noite? Será que a gente tem acreditado que o Senhor tem poder sobre todas as coisas? Ou será que a nossa fé tem sido abalada e a gente tem tentado lutar com as nossas próprias forças? A gente tem que entender que não adianta a gente querer lutar por nós mesmos, porque maior é o que está em nós. Irmãos, quantas das vezes a gente passa por batalhas e a gente não entende que a gente tem que clamar ao Senhor diante da situação. E as pessoas às vezes chegam para você, faz isso, porque se você fizer isso vai acontecer, as pessoas lá do mundo. Mas a gente tem que dizer o seguinte, o meu Deus está sobre a minha vida e Ele tem poder sobre todas as coisas. Mesmo que o impossível esteja à minha frente, o Deus que eu creio tem poder para agir no impossível. Isso é a especialidade dEle. A especialidade do Senhor é agir no impossível na nossa vida. Então, a gente tem que crer que Deus faz todas as coisas, né? Se olharmos para Abraão e vermos a fé que ele teve, é uma fé sem precedentes na história. Não é por acaso que ele é chamado nas Escrituras pelo pai da fé. Para que fosse pai de todos os que creem. Em Gálatas 3:7 diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, irmãos, se nós fomos filhos de Abraão, se nós temos fé, nós somos filhos de Abraão, tudo que o Senhor prometeu a Abraão, nós recebemos por herança. Não é verdade? Então, nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida, a promessa do Senhor sobre a nossa vida, assim como Abraão teve. Nós temos essa promessa sobre a nossa vida. E como os filhos de Deus, nós temos que colocar essa fé em prática. Devemos ter fé como Abraão, devemos crer no impossível. Em Romanos temos uma expressão significativa que devemos assim ficar atento, que diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de nações, está escrito em Romanos 4:18. Não havia qualquer esperança de gravidez para Sara. E o que aconteceu? Sara concebeu. Sara teve um filho. E nós vemos assim, eu imagino a alegria de Abraão, no momento que ele olhou para aquela criança, que ele colocou Isaac nos braços. E na hora que ele olhou, ele deve ter pensado assim, Deus é fiel. Deus não volta atrás. Deus é fiel. Nós temos que declarar isso todos os dias da nossa vida. Mesmo que a circunstância seja adversa, mesmo que a situação esteja contrária, mesmo que você não esteja vendo uma saída para aquele problema que você está vivendo, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que o mar esteja revolto, nós temos que entender o seguinte, Deus está no controle a todo tempo. Mesmo que o mar esteja revolto, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, Ele está na proa do barco. Mesmo que o mar esteja fechado, a gente tem que lembrar que o Senhor tem poder para abrir o mar e a gente passar com os pés a seco. O Senhor tem poder para agir o sobrenatural, mesmo que as circunstâncias estejam terríveis. A gente lembrar do povo do Egito, né? Imagina aquele povo lá de frente daquele mar, aquele mar fechado, e eles olhando para trás e vendo os carros lá de Faraó vindo, e eles não vendo como agir, o problema à frente deles, e Moisés ali. Mas eu tenho certeza que Moisés, ele sabia que Deus ia prover, porque Deus tinha falado que ia tirar o povo de lá. E Deus, ele não volta na promessa. E no momento ali, aquele mar se abrindo e o povo passando com os pés a seco. Então, a gente vê que Deus, ele é tremendo. Nós temos que crer nesse Deus, ter a fé que Abraão teve, entendeu? E em 11 diz, Hebreus 11:11 diz, pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que a tinha prometido. Amém? Uma outra coisa também que Abraão tinha, sua obediência incondicional. No momento que Abraão, ele estava ali com o filho dele, o filho da promessa, o Senhor chega para Abraão e diz para ele que ele teria que entregar o filho dele, levar o filho dele lá no monte e oferecer ele em sacrifício. Se fosse eu ou você,
Será que a gente iria murmurar? Ah, mas Deus pegou e falou comigo que eu, através desse filho, eu seria pai de grandes nações e agora está mandando oferecer em holocausto, sacrifício? Mas Abraão não fez isso. Abraão nem sequer duvidou. Abraão pegou o filho dele, pegou o servo, pegou o jumento, subiu o monte e foi. Ele sabia que de alguma forma Deus ia agir. Ou Deus ia prover algo para ele oferecer em sacrifício lá no monte, ou se não, mesmo que o Senhor permitisse que ele oferecesse ele em sacrifício, que Isaac poderia ser ressuscitado, ele sabia que Deus ia agir de alguma forma. Por quê? Como que um homem que viu uma mulher de 90 anos conceber um filho, não vai crer que Deus vai agir para prover algo no momento que ele fosse ser sacrificado? Ele tinha visão, ele tinha entendimento. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Nós jamais teremos essa confiança, nós jamais teremos todo esse contexto que nós vimos aqui, fé, confiança, se nós não estivermos no relacionamento com Deus. Nós precisamos, é fundamental para a vida do crente. E diz assim, partiu, pois, Abraão com o Senhor como lhe ordenara, e partiu e foi Abraão. Então nós vemos aqui que Deus, Ele age o sobrenatural. E nós vemos assim tantas pessoas que tiveram experiências assim com Deus também. Quantas pessoas que Deus falou e ela não duvidou, ela foi adiante. Nós vemos Paulo, quantos momentos Paulo viveu com Deus, quantas situações que Deus tocou na vida de Paulo, quantos livramentos, quanto momento que Deus falou diretamente com Paulo. Tantos homens na Bíblia, nós vemos tantas promessas do Senhor sendo cumpridas. Uma história linda também que eu acho, a história de José. Você vê José, ele era novo ainda quando ele teve o sonho. Ele sonhou que as espigas estavam se prostrando diante dele. Ele teve aquele sonho das estrelas, o sol, tudo mais que a gente já bem conhece. E o que aconteceu? José, ele tendo aquele sonho, ele teve revelação de que ele seria alguém que outros prostrariam diante dele, mas só que José, ele creu diante de tanta da situação adversa, que nós vemos que ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi levado cativeiro, foi preso. E o que aconteceu? Deus usou José ali na prisão, Deus abençoou José, deu sonho a ele, e Deus fez com que José fosse levado governador do Egito. Como eu mencionei, através da vida de José, Deus trouxe a provisão para Jacó, aquele povo não morreu, Deus abençoou de forma tremenda. Então nós vemos que esse Deus, Ele tem agido na vida de tantos homens na Bíblia, mas só, irmãos, que nós temos essas mesmas promessas. E por que nós não vamos viver essas mesmas experiências? A provisão do Senhor, o milagre do Senhor na nossa casa. Quantas vezes a gente precisa de algo sobrenatural, a gente precisa de algo às vezes com urgência, e a gente precisa que Deus haja, mas a nossa fé se torna tão pequena, ela está tão minguada que a gente não entende que o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. A gente tem que crer, porque se nós não crermos, se nós não entendermos que esse Deus tem poder, como que nós vamos viver esses momentos que esses homens viveram e como que nós vamos ter esse relacionamento de intimidade? O crente, ele só vai ter um relacionamento de intimidade a partir do momento que ele lê, que ele busca a palavra, ele busca entendimento. Ele só vai ter relacionamento a partir do momento que ele buscar ter um a sós com Deus. Às vezes nós, como seres humanos, nós não precisamos chegar a um amigo e conversar com um amigo e compartilhar algo que está acontecendo na nossa vida para a gente se sentir um pouco aliviado de algo que está acontecendo na nossa vida. Nós somos humanos. E por que a gente tem a capacidade de ir até uma pessoa e compartilhar e não tem a capacidade de se prostrar diante do Senhor, que é o conhecedor de todas as coisas, e confiar a Ele a nossa necessidade, rasgar o nosso coração e dizer: Deus, é isso que eu preciso, ser objetivo. A gente precisa disso. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ter um momento com Deus, um momento de oração. Agora vai um despertamento para cada um de nós. Irmãos, quantos momentos de oração que a gente tem aqui na igreja. O relógio de oração. Às vezes o pastor precisa ficar ali, irmãos, o relógio está lá, anota lá, irmãos. E a gente vem para o relógio de oração, chega aqui, poucas pessoas. A gente precisa se desprender do nosso comodismo.
A gente precisa se desprender de toda essa situação que nós estamos, essa acomodação. Nós temos que se levantar, irmãos. Nós temos vivido os últimos dias, as coisas estão difíceis. Nós temos visto que o Senhor está à porta, Ele está batendo. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Porque nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Nós vivemos aqui há poucos dias uma situação aqui com um amigo nosso, o pastor Ednei bem conhece. Ele estava aqui na vigília, irmãos. Do dia 31 para o dia 1º. No dia 3, um homem passou mal, foi para o hospital. Quando foi dia 6, um homem faleceu. Ele estava aqui na vigília, estava alegre. Graças a Deus que ele estava firme com Deus. Mas, irmãos, e aí? E engraçado não, é Deus mesmo, né? Nós estávamos levando as crianças para pro almoço de jovens, foi lá na divisa com Trajano de Moraes, e chegando lá, ele estava lá conversando com a gente, com alguns irmãos da igreja a mais, ele falou assim, olha, eu tenho entendido que a gente está no fim dos tempos mesmo. E olha, Deus falou com um amigo meu lá, que ele tinha que se preparar, e ele não se preparou e acabou falecendo, e eu estou entendendo que eu tenho que me preparar. Ele falou assim, Deus falou comigo que eu tinha que me posicionar, e olha, eu vou me posicionar. Falou comigo, com meu esposo e mais alguns irmãos que estavam junto com a gente, e assim, nós achamos aquilo interessante, porque ele nunca tinha tido aquele tipo de conversa com a gente. E nós saímos um tempo atrás com ele, e a conversa dele estava diferente também. E assim, no dia que ele faleceu, a minha filha veio até mim e falou assim, mãe, você se lembra daquilo que ele falou? Eu falei, lembro. Ela falou assim, estava avisando para ele mesmo. Então, irmãos, ele teve a oportunidade de ser alertado. Mas e nós? Quem pode dizer se eu vou sair daqui e eu vou chegar até a minha casa? Nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Nós temos que estar preparados a todo tempo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. O tempo está próximo. O relógio está acelerado. Irmãos, a gente pega e levanta de manhã, quando a gente vê, já está na hora da gente deitar de novo. Você está no corre-corre, a nossa vida tem sido uma correria só. E às vezes a gente olha, é segunda-feira, quando você olha já é sexta. Meu Deus, a semana voou. Você vem no culto no domingo, quando você vê já está no culto de quarta, quando você vê já está no domingo, e você já lembra ainda do que aconteceu no domingo, você olha, parece que você viveu aquilo ontem, mas no início da semana, as coisas estão, o tempo está resumido. E o que nós temos feito? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus, para que no momento que Ele tocar a trombeta, será que nós vamos subir junto dEle? Será que nós vamos ser arrebatados? Será que o Senhor vai nos chamar agora? Pode ser que a gente não suba no momento que o Senhor tocar a trombeta, pode ser que a gente seja chamado antes. E aí? Isso é um despertamento. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Abraão, ele tinha relacionamento com Deus. Nós não vemos em nenhum momento da história da vida de Abraão dizer que Abraão vacilou. Nós vemos que ele vivia o tempo todo ali se colocando diante do Senhor. Em cada detalhe da vida de Abraão, Deus abençoou Abraão. Você vê que Deus proveu lá, o filho dele não foi levado de sacrifício. Deus proveu o cordeiro. O Abraão ofereceu o sacrifício ali. Nós vemos que em diversos momentos da vida de Abraão, até quando ele foi buscar uma mulher para a filha dele, o servo dele foi orientado, e o servo dele ainda pegou e se prostrou e falou assim, meu Deus, como é o Senhor de Abraão. Por quê? Porque Deus fez tudo conforme tinha pedido. O Senhor abençoou para que Rebeca chegasse a ele da forma como pediu a Deus. Nós vemos que até nos detalhes, você vê, na provisão, no envio de uma mulher para o filho dele se casar, Deus agiu em cada detalhe. Irmãos, eu sei que às vezes a gente passa por lutas na nossa casa, lutas com os nossos filhos,
A gente coloca diante do Senhor, a gente ensina o caminho, a gente fala. Às vezes a gente até fica um pouco receoso, fala, meu Deus, eu falei e tudo mais. Mas, irmãos, para que temer? A gente orientou, a gente direcionou. Agora a gente tem que colocar na mão de Deus e pedir ao Senhor, Senhor, encaminha. Senhor, seja feito o teu querer. Senhor, cuida, Pai, de cada detalhe. Senhor, guarda. Pai, dê estratégia, mostra, Senhor, revela qual é a tua vontade. Então nós temos que crer que Deus, Ele tem agido em cada detalhe da nossa vida. Deus, Ele tem cuidado de cada situação. E assim, o relacionamento com Deus, como eu estava falando, o momento da oração, vamos nos despertar para estar na casa do Senhor orando. Assim, algo que durante um tempo eu achava assim, não tenho tempo. Não vou fazer porque eu não tenho tempo. Que é o estudo da ETAD. E a pastor Fábio está ali, eu até falei com ele, falei, diante do professor, misericórdia. Pastor Fábio está ali, e o pastor Ednei, ele sempre fala, irmãos, vamos estudar ETAD, vamos estudar ETAD. E eu confesso para vocês que, assim, durante um tempo eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo, como que eu vou fazer? E às vezes até no estudo eu ficava, meu Deus, mas assim, Deus tem tocado, Deus tem renovado as forças, Deus tem abençoado. E, irmãos, como que eu tenho aprendido? Como que tem sido importante? A gente tem que buscar o conhecimento em Deus. Estou dizendo que eu sou perfeita, não, irmãos, eu tenho muitas falhas. Como que eu preciso melhorar? Como que eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus? Todos nós aqui precisamos, mas, irmãos, a gente precisa buscar esse relacionamento, a gente precisa buscar o conhecimento, a gente precisa buscar a intimidade, a gente precisa estar perto de Deus. Nós, como seres humanos, nós precisamos, temos necessidade de ter alguém perto da gente aqui, não precisa? Uma pessoa que vive sozinha, sem ninguém, a pessoa se sente às vezes mal. Ela tem o Senhor como Senhor da vida dela, ela tem a presença do Senhor sobre a vida dela, mas ela tem necessidade de ter contato com mais alguém. E nós precisamos ter essa necessidade também de buscar essa intimidade e comunhão com o Senhor. Nós vemos em diversos momentos, né, que a gente tem o Senhor sobre a nossa vida, e Abraão, ele nos dá uma lição assim, tremenda de como que vale a pena a gente obedecer a Deus. Como que vale a pena? Nós vemos que as promessas do Senhor se cumpriram sobre a vida dele. Nós vemos que Abraão foi pai de uma grande nação. Abraão foi abençoado tremendamente. Nós vemos que Deus usou Abraão com poder e glória. E então, o que nós temos que fazer é viver esse relacionamento. E quem tem relacionamento, ele vive milagres. A gente precisa ter relacionamento com Deus para que a gente possa viver milagres no nosso dia a dia. O Senhor, Ele concede o milagre. Às vezes a gente fica querendo assim, meu Deus, eu quero que o Senhor faça sim aquele milagre, meu Pai. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor me mande um dinheiro, porque eu preciso. Irmãos, o milagre está nas pequenas coisas e às vezes você não enxerga porque você está focado em algo que o Senhor não está no negócio. Às vezes a gente está pedindo algo a Deus e não está perguntando a Deus se aquilo é a vontade dEle. Nós temos que colocar diante do Senhor e perguntar, Senhor, esse é o teu querer e a tua vontade? Deus, Ele tem concedido milagre na nossa vida dia após dia, mas só que às vezes a gente não enxerga. Por quê? Porque às vezes a gente não tem um relacionamento tão correto diante do Senhor, que a gente não tem revelação daquilo que o Senhor está fazendo. O milagre, às vezes, foi você talvez tomar um tropeção na rua e se machucar, Deus te deu livramento. E às vezes a gente pega e toma um tropeção, sai e se bobear, tem crente que ainda pega e ainda xinga. Misericórdia. Tem gente que pega e toma um tropeção e ao invés de falar assim, Jesus, muito obrigado pelo livramento, porque podia, irmãos, leva mal não, podia meter com o rosto no chão, né? Mas não, ainda reclama, murmura. A gente tem que agradecer a Deus pelas mínimas coisas, porque no pouco Deus nos abençoará no muito. E então, irmãos, nós temos que crer e confiar no Senhor que Ele tem poder sobre todas as coisas. Será que se eu tivesse murmurado na segunda-feira, eu teria recebido a minha bênção da quinta? Será que eu não tivesse agradecido da forma como, colocado diante de Deus, da forma como o Senhor direcionou o pastor para que eu fizesse? Será que eu teria recebido a minha bênção? Não teria não, irmãos. Deus, Ele tem falado.
Deus, Ele tem usado pessoas para estar falando conosco e os nossos ouvidos têm que estar abertos à voz do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Quantas vezes Deus tem falado, tem revelado através da palavra aqui na igreja, e às vezes a gente pega e fica preocupado com a situação que está lá fora, a gente fica preocupado no que a gente tem que fazer amanhã. Ai, meu Deus, eu tenho que resolver esse problema amanhã. Meu Deus, como que eu vou fazer? Ai, Jesus, eu tenho que resolver isso com meu filho. Meu Deus, eu tenho que ir no médico amanhã. Será o que o médico vai falar? Irmãos, você veio para a casa de Deus é para quê? É para adorar o Senhor? Ou para quê? Irmãos, a gente precisa se colocar diante de Deus. A gente precisa sentar aí na nossa cadeira aí e falar assim: Senhor, revela a Tua palavra através na minha vida. Usa, Senhor, para que eu venha estar com meus ouvidos abertos, para ouvir o que o Senhor tem a falar. Meu Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor está querendo me mostrar. Deus, abre a minha boca para que eu possa falar no momento certo, a coisa certa. Nós temos que nos colocar diante de Deus a todo tempo. Então, assim, nós vemos que eu e você, nós precisamos viver uma vida íntima com Deus. Temos que ser reconhecidos por Deus como amigos. Será que nós temos sido reconhecidos por Deus como amigos? Será que Deus olha para a gente e fala assim: ali tem um amigo meu. Ali tem alguém que eu tenho intimidade. Ali tem alguém que eu falo diretamente com ele. Ali tem alguém que durante o sono eu estou do lado dele. Ali tem alguém que na hora que ele precisa, ele busca o socorro a mim. Ou será que o Senhor tem olhado para nós e tem dito assim: filho, você precisa mudar. Filho, eu estou aqui. Eu estou disposto a te abençoar. Filho, eu estou com a minha mão estendida, por que você não segura na minha mão? Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus. A gente precisa ter essa intimidade. E esse relacionamento que nós temos com Deus, as pessoas que nos cercam, elas veem, elas entendem que nós temos vida com Deus. Quantas vezes será que pessoas que nos cercam, pessoas que muitas vezes trabalham conosco, podem dizer assim: ali eu vejo alguém que é servo do Deus vivo? Nós precisamos disso. Nós precisamos que as pessoas vejam o brilho do Senhor na nossa face. Nós precisamos dessa intimidade e essa comunhão sobrenatural com o Senhor. Como Abraão, precisamos trabalhar cada dia, desenvolver a nossa fé nas promessas do Senhor, ser obediente a Ele em tudo na nossa vida, ser cheio de temor. Nós precisamos meditar na palavra todo o tempo. E ao final, uma coisa devemos ter em mente: precisamos de relacionamento com Deus para que tenhamos uma vida firme. Sem relacionamento jamais teremos firmeza. Nós precisamos desse relacionamento para que quando vier a adversidade e a dificuldade, a gente consiga atravessar por ela. A gente precisa dessa comunhão. Por quê? Porque Deus é o nosso amigo fiel. E jamais, jamais Ele vai nos desamparar. Um amigo, ele pode até nos trair. Um amigo, ele pode até vacilar. Um amigo pode até dizer uma palavra para a gente que a gente não goste. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus jamais fará isso. Deus, Ele jamais fará algo para nos deixar triste. Deus jamais, Ele fará algo para nos destruir. Deus, Ele jamais falará algo para nos desanimar. A palavra que o Senhor tem para nós é: esforça-te. Esforça-te. Nós precisamos nos esforçar cada dia mais e mais para que nós venhamos ter um relacionamento melhor com o Senhor. Glória a Deus. Nesse momento, eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, fazer uma oração aqui nessa noite. E eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração.
E nós vamos fazer uma oração nessa noite, clamando a Deus, para que o nosso relacionamento, ele venha ser melhor a cada dia. Que o Senhor, ele venha ser conosco em todos os dias da nossa vida. Que nós venhamos ter intimidade com Ele a todo tempo. Senhor Deus e Pai, Deus, nos colocamos diante de Ti nesta noite, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor, Pai, é o nosso amigo fiel. Deus, Tu és aquele que jamais nos desampara. Senhor, Tu és aquele, ó Pai, que quer, Senhor, ter um relacionamento íntimo conosco, Pai. Nós estamos aqui, Deus. Pai, eu quero suplicar a Ti, Pai. Cada irmão que aqui está nessa noite, cada um, Pai, que neste momento está assistindo esse culto online, eu suplico a Ti, Deus, que o Senhor alcance essas vidas. Se há alguém, Pai, que está fraco na fé, desanimado, se há alguém que perdeu esse relacionamento contigo, se há alguém que não viveu esse relacionamento de intimidade contigo ainda, eu suplico a Ti em nome de Jesus, Deus, toca, Pai, age, Senhor, sobrenatural, visita as vidas nessa noite, toca em cada coração, Senhor, Deus, que nós possamos ter sede pela Tua presença a todo tempo, que nós possamos ter sede, Pai, por intimidade contigo, que possamos, Deus, a cada dia buscar, Senhor, ouvir a Tua voz. Pai, nós estamos aqui, Deus, suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, venha sobre a nossa vida, derrama a Tua glória e o Teu poder, Deus, que possamos ter uma vida de intimidade maior contigo, Pai, que o Senhor venha falar conosco a todo tempo, Deus, que o Senhor venha estar levantando aqueles, Pai, que são caídos, aqueles, Deus, que perderam as forças, Pai, eu coloco diante de Ti neste momento, visita cada um neste momento, Pai, alcança-nos, Deus, com a Tua graça, alcança-nos com a Tua misericórdia, enche-nos do Teu poder e da Tua glória, que possamos, Deus, ser restaurados pela Tua presença, ser cheios, Pai, da Tua glória, que possamos, Deus, ser considerados amigos Teus, Pai, que o Senhor, Pai, possa ter, Senhor, nós como amigos do Senhor, Pai, que possamos, Deus, a cada dia viver, Senhor, essa intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por tudo, louvamos a Ti e Te bendizemos, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, graças a Deus, obrigado pela oportunidade.